os chakras de uma maneira, com uma linguagem diferente, com uma pequena adaptação de idioma e de significado. Este conhecimento, esta sabedoria dos centros energéticos estão presentes de forma direta ou indireta em todas as tradições espirituais espalhadas pelo mundo. E ao contrário do que você possa imaginar, que os chakras só estão presentes e são algo único e exclusivamente lá do yoga, do hinduísmo, das tradições indianas, eu estou aqui para dizer para você, desculpa, mas você está completamente equivocado, completamente equivocada. Por quê? Porque este conhecimento é um conhecimento de uma sabedoria do corpo. O conhecimento de uma sabedoria do corpo. Vamos falar sobre os centros energéticos, porque eu não posso me alongar muito nessa live. Eu vou ser bem direto, bem objetivo e bem impactante. Então, prepare-se para os tapas quânticos que vão vir aí. Então, vamos lá, vamos para o tema, porque vocês estão aqui, afinal de contas, não é para ficar batendo papo comigo, né? Não é ficar batendo palma para palhaço como eu dançar. Mas para de verdade aprender coisas sobre a espiritualidade, sobre a energia, sobre as emoções, sobre a mente, sobre a expansão da consciência, sobre o despertar. E tudo isso para despertar as potencialidades máximas aí dentro de você. Tudo isso para expandir o seu potencial infinito e ilimitado. Então, se você está aqui, é porque você quer expandir sua consciência, é porque você quer despertar. E você sabe que o caminho é para dentro, e é um caminho de questionamento, e um caminho de informação que se soma para gerar mais consciência. Bom, antes da gente entrar nessas 7 afirmações, é legal a gente entender por que os chakras, eles são, de certa forma, vistos e revistos em diversas áreas do saber humano. Desde do conhecimento desse termo utilizado das tradições hinduístas, os tais dos chakras, se transportando ao redor de todo o Oriente Médio e chegando nas sabedorias como a acupuntura, como o reiki, como tantas outras ferramentas, e até mesmo indo lá para o outro lado do mundo, do Oceano Pacífico, lá no Havaí, que se conecta com o Ho Oponopono, também fala com tradições da Grécia, também fala com habilidades inatas que os médios desenvolvem, falando também com as tradições africanas, xamânicas, os chakras, de uma maneira, com uma linguagem diferente, com uma pequena adaptação de idioma e de significado. Este conhecimento, esta sabedoria dos centros energéticos estão presentes de forma direta ou indireta em todas as tradições espirituais espalhadas pelo mundo. E ao contrário do que você possa imaginar, que os chakras só estão presentes e são algo único e exclusivamente lá do yoga, do hinduísmo, das tradições indianas, eu estou aqui para dizer para você, desculpa, mas você está completamente equivocado, completamente equivocada. Por quê? Porque este conhecimento é um conhecimento de uma sabedoria do corpo. O conhecimento de uma sabedoria do corpo. E o corpo é algo universal. O corpo que a gente tem aqui, como somos seres humanos, apesar de algumas pequenas alterações na aparência, afinal, temos essas diversidades, mas somos um em essência. E o corpo humano, ele é um só, com pequenas características, detalhes diferentes, mas que estão mais envolvidos com genética e aparência do que o funcionamento básico, fundamental do corpo humano. Então, o corpo que a gente tem aqui é o mesmo corpo que o pessoal tem na África, que tem lá na Ásia, que tem no Oriente Médio, que tem em todos os cantos do mundo. E como esse conhecimento dos centros energéticos é um conhecimento universal, este conhecimento, embora uma das primeiras um dos primeiros registros, e talvez
de certa forma direta ou indiretamente, possa ter influenciado outras culturas, esse conhecimento, ele não é único e exclusivo do yoga. Ele não é único e exclusivo lá das tradições que derivaram a partir dos Upanishads, dos Vedas e de todos estes grandes compêndios de conhecimento e sabedoria que são de origem indiana, mas não é somente daí que vem esse conhecimento dos chakras. Nós temos diversas glândulas no nosso sistema endócrino. E essas glândulas do nosso sistema endócrino, elas produzem hormônios. E esses hormônios, eles agem como mensageiros químicos no sangue, afetando o funcionamento de alguns grupos de células. E daí os receptores hormonais estão nas superfícies das células, ou muitas vezes dentro das células, dependendo do tipo de hormônio, é claro, e isso afeta virtualmente cada função do corpo. O sistema endócrino é um sistema que ele é espalhado por todo o nosso corpo. Nós temos glândulas para tudo. Cada glândula tem uma função, secreta um tipo específico de hormônio. Esse tipo específico de hormônio, ele é um mensageiro químico. É como se ele estivesse mandando uma mensagem química. E essa mensagem química, ela vai para o seu sangue. E o seu sangue, ele irriga todas as células do seu corpo. E as células do seu corpo possuem receptores hormonais que identificam essa informação, essa mensagem química e afeta a função do teu corpo para funções específicas. Os hormônios secretados por cada uma das nossas glândulas exercem um efeito impressionante, não só no nosso físico, mas também no nosso humor e na nossa psicologia, na nossa psique, na nossa mente. E o desequilíbrio hormonal, ele pode causar tanto problemas físicos como problemas emocionais. Isso é basicamente a ciência por trás dos chakras, porque quando eu falo de glândulas do sistema endócrino, eu estou falando dos chakras também. Porque os nossos 7 chakras, eles estão diretamente relacionados, cada um deles, com uma glândula endócrina específica, que rege, que controla uma determinada função do corpo humano. Só que é importante a gente observar que nós possuímos vários corpos. E nós possuímos o nosso corpo físico e o nosso corpo etéreo. O nosso corpo físico, ele funciona à base de funções orgânicas, hormonais, químicas e elétricas, que também é energia e é a influência do corpo etéreo sobre o corpo físico. O nosso sistema nervoso autônomo central, ele funciona basicamente, se a gente for falar de uma maneira assim bem leiga, bem simplória, o nosso sistema endócrino, o nosso sistema nervoso central, ele funciona simploriamente falando, à base de impulsos elétricos. À base de impulsos elétricos. Sendo assim, bem simplão, assim, tá? Pra gente não se aprofundar muito. Esses impulsos elétricos são energia. Ou seja, o nosso corpo, ele possui uma parte controlada por química, outra parte controlada por impulsos elétricos do nosso sistema nervoso central. Nós temos uma sabedoria inata no nosso corpo. E essas duas sabedorias inatas principais é o sistema nervoso central e o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele envia mensageiros químicos. O nosso sistema nervoso central, ele envia mensageiros elétricos, impulsos elétricos. Então, um fala por eletricidade, outro fala por química. Sendo assim, bem simplóriozão, assim, para ser o mais didático possível, para a gente não entrar na função específica de cada um desses sistemas. Voltando para a questão do corpo físico, a gente tem um corpo físico que funciona à base desses impulsos elétricos, que são direta e indiretamente uma influência do nosso sistema etéreo, do nosso, que a gente poderia chamar do nosso corpo etéreo, a nossa alma, o nosso espírito. Um corpo que é energético, que a própria medicina chinesa, através da acupuntura, utiliza pontos específicos como os meridianos, que são derivações a partir dos chakras, para poder, através desses impulsos elétricos, desses momentos de contato com esses impulsos elétricos em áreas específicas, em meridianos específicos, estimular
funções específicas no corpo. E isso influencia o corpo físico. Ou seja, a acupuntura ela é uma intervenção e a acupuntura é uma terapia complementar aprovada pelo SUS e utilizada por muitos médicos convencionais. Quando eu falo médicos convencionais, medicina clássica alopática, tá? Então, a acupuntura ela é uma intervenção, quando você coloca a agulhinha num ponto lá específico, é uma intervenção não somente no corpo físico, é uma intervenção no corpo etéreo, no corpo energético. Então, no nosso corpo físico, os chakras, eles se materializam e se expressam como as glândulas do nosso sistema endócrino. E cada uma dessas glândulas do nosso sistema endócrino possuem plexos de neurônios similares ao do cérebro. Então, como o Dr. Joe Dispenza fala, nós possuímos mini cérebros espalhados pelo nosso corpo. E esses mini cérebros, eles estão exatamente na posição desses chakras. E aí, já no corpo etéreo, os chakras eles se manifestam na forma de vórtices, de rodas de energia. Por isso que vem o nome chakra. Porque os médiums, os seres com grande nível de sensibilidade, eles conseguem ver a aura e eles também conseguem ver os chakras das pessoas. E a forma que os nossos sentidos mediúnicos, a nossa percepção extrasensorial, além do que a gente vê com os nossos olhos físicos e sente com os nossos outros sentidos e ouve, através da mediunidade, da sensibilidade, você consegue ver como se fossem vórtices de energia mesmo. E você consegue ver ou sentir, no meu caso eu não vejo, eu sinto, onde está desequilibrado um chakra ou outro. Porque isso é a expressão, a concretização, a materialização, entre aspas, dos chakras no corpo etéreo. Então, se você entender assim, ó, vamos tentar ser mais didáticos possível. Aqui é o meu corpo etéreo e aqui é o meu corpo físico. O meu corpo físico, ele possui os chakras se manifestando nesse corpo físico na forma de glândulas do nosso sistema endócrino. E no corpo etéreo, os chakras se manifestam na forma de vórtices de energias. Como os dois estão unidos e são um, então os chakras eles têm uma influência química, mas também energética. E você tendo esse conhecimento, você já começa a abrir a sua mente. Aí a grande pergunta é: por que em todas as tradições espirituais do mundo, de alguma maneira ou de outra, esse conhecimento com nomes diferentes, com termos diferentes por conta de entendimento, interpretação ou até idioma, né? Estão sempre presentes os tais dos chakras. Por que sempre estão presentes os tais dos chakras? Porque os chakras, eles são o portal para o nosso eu espiritual aqui nessa terra. Os chakras são o portal para despertarmos as potencialidades máximas do nosso corpo aqui nessa terra. E os chakras são o caminho para o despertar também, porque o médium ele só consegue desenvolver suas habilidades mediúnicas quando seus chakras estão alinhados. Uma pessoa que trabalha com energia, ele só consegue trabalhar com a energia como um xamã ou qualquer outro que faça essa intervenção no nível espiritual energético com os chakras dele alinhado, com os chakras dele trabalhado. Então, os chakras eles abrem o potencial para o invisível, para o universal, para o espiritual, mas também abrem as portas para o físico, para o mental, para o emocional. Porque a gente sabe que quando os hormônios que são secretados por essas glândulas, eles estão em desequilíbrio, eles exercem um efeito impressionante sobre a psicologia humana e sobre o seu emocional. E muito disso pode até causar problemas físicos.
Não só problemas emocionais, mas problemas físicos. Por exemplo, hipertireoidismo, hipotireoidismo. É um exemplo de uma glândula, que é a glândula da nossa garganta, né? O chakra laríngeo, que está em desequilíbrio. Então, a gente, quando começa a conhecer essa sabedoria e a gente começa a beber em várias tradições e fontes e começa a estudar, a gente vê de formas diferentes. Por exemplo, no xamanismo, são 5 centros energéticos, mas é porque 2 desses centros energéticos, eles englobam mais 2, ou seja, tem 2 centros energéticos dentro do xamanismo que, na verdade, são 2 centros. Espera, deixa eu tentar explicar melhor. São 5 centros energéticos, não é esse nome, mas é como se entende dentro das tradições e das visões diferentes, mas é como se houvessem 5 centros energéticos no corpo humano. Sendo que existem 2 desses centros energéticos, que cada um deles é como se englobassem 2 centros energéticos. Então, por exemplo, o chakra raiz e o chakra sexual, em algumas tradições, é o mesmo. Não são 2 chakras diferentes, são um centro energético. A glândula pituitária e a pineal, também em algumas tradições, não são 2 centros energéticos separados como o Ajna chakra e o chakra da coroa. São um só, entende? Então, assim, você vê algumas diferenças, algumas tradições, eles englobam em um único centro energético mais de uma função de um chakra. Mas se você começa a estudar, vai estudar. Um dia eu li um livro fascinante, Os Chakras no Xamanismo, muito interessante, recomendo a leitura. E comecei a ler, e aí ele é um historiador, tá? Falando sobre os chakras, como os chakras são interpretados e trabalhados em diferentes tribos indígenas. E cada tribo indígena, dependendo da tradição, da região, eles encaram o chakra de uma maneira um pouco peculiar, mas assim, em essência é a mesma coisa, e com nomes diferentes. Entende? Se é uma tribo de um povo XYZ, é uma visão. Se é outro povo, é outra visão. Mas em essência, assim, é a mesma coisa. Então vamos passear rapidamente por esses 7 chakras e eu vou ensinar para vocês essas 7 afirmações, porque no caminho do despertar, no caminho para expandir a sua consciência, no caminho para o desenvolvimento das suas potencialidades máximas, não dá para ignorar essa sabedoria, que é tanto do corpo quanto da alma, ou desse corpo etéreo que temos, esse corpo energético sutil, que aí também existem algumas divisões, né? Não necessariamente para algumas tradições, esse corpo etéreo sobreposto no nosso corpo físico é de fato a nossa alma. Mas, assim, em essência, quando a gente começa a entender, são questões de semântica, de interpretação, de visão, ou de forma de explicar uma coisa que no final a gente está falando tudo a mesma coisa. E nessa visão integrada que eu proponho no meu trabalho, nas minhas lives, eu sempre tento reunir tudo que é tradição numa coisa secular, sabe? Numa coisa que tenha bases científicas, mas também tem muita coisa de misticismo, de energia, de coisas que a ciência ainda não comprovou. E a gente vai combinando essas coisas, porque quando você usa a linguagem da ciência, você abre as portas. Aí as pessoas se permitem a mergulhar. E quando elas mergulham, elas sentem. Quando você usa a linguagem da ciência, você abre a porta para os céticos se permitirem sentir. Aí, quando eles sentem, eles saem daqui e vêm para cá. E quando eles vêm para cá, aí eles começam a desafiar várias crenças e certezas e convicções que antes eles tinham. Porque eles começam a pensar: peraí, tem alguma coisa aqui a mais, como dizia William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia consegue alcançar. E é assim que eu venho abrindo as portas da espiritualidade para pessoas céticas, extremamente racionais. Então, quando a gente vai falar dos chakras, a gente começa sempre pelo primeiro chakra, o chakra básico. Ele tem essa cor vermelha. E ele está ligado
as glândulas chamadas gônadas, que é respectivamente testículo no corpo feminino e ovários no corpo, testículos no corpo masculino e ovários no corpo feminino. E esse é um chakra responsável por controlar o impulso sexual, o desenvolvimento sexual e a fertilidade. Esse chakra base, ele está relacionado com a nossa energia sexual criativa. É onde nasce a Kundalini, é onde nasce a energia, sabe? Quando a gente vai olhar os estudos do Heart Math Institute, que é o Instituto da Matemática do Coração, que estuda muito sobre a influência do batimento cardíaco na coerência física, mental e cerebral, e a coerência cardíaca que eles chamam, eles falam muito, eles referenciam o estudo do campo de toros, que é um gráfico que vocês já devem ter visto, onde a energia sai aqui de cima da cabeça, forma um arco em volta do corpo e volta pela base do corpo humano. Esse fluxo de energia é exatamente a Kundalini. Por quê? A energia ela entra pela base do nosso ser, se eleva através dos nossos chakras e se expande acima do nosso chakra da coroa em volta do nosso corpo, alterando o nosso campo áurico, alterando a nossa influência eletromagnética, a nossa influência energética no meio e ativando os elementos de coerência física e mental e retorna uma energia renovada, e isso num fluxo eterno, como um torus, um campo de toros, saindo do topo do chakra da coroa e voltando pelo chakra base. Então é aí que nasce a energia criativa. E a energia sexual, muitas pessoas ignoram, mas a energia sexual ela é uma energia criativa, porque ela é uma energia que cria a vida. Ela é uma energia que ela gera uma vida do nada. Por isso que ela é uma energia muito poderosa de cocriação. Mas essa energia lá, como apenas energia sexual, não é o bastante. Ela precisa subir pelos nossos centros energéticos e chegar no nosso coração, para expandir a partir do nosso coração, como uma poderosa energia de atração, tá? Então, existem várias funções nesse chakra, mas a base dela é a questão da energia sexual. E um desequilíbrio gera excessos, né? Gera vários excessos. Então, esse chakra, a afirmação desse chakra é a seguinte: essa afirmação, ela tem a ver com a questão dessa necessidade do ser humano precisar ter algo para se sentir bem. Porque o chakra da raiz ele está relacionado com o materialismo. É esse chakra que nos aterra aqui nesse plano terreno. Esse é um chakra super estimulado na cultura que a gente vive. Por isso que nós temos muita tendência ao materialismo, ao excesso de coisas e de vícios, porque esse é um chakra que nos aterra e nos prende aqui nessa 3D. Ele é importante. Inclusive, pessoas que são muito de ar, muito aéreas, muito na lua, é importante, às vezes, você olhar, porque a questão do chakra não é ele estar sem energia ali. Muito pelo contrário, ele precisa ter energia, mas a energia tem que estar fluindo equilibrada. A energia tem que estar fluindo equilibrada. Então, o desequilíbrio de um chakra ele pode ser para menos ou para mais. Pode ser hipoestimulação ou hiperestimulação. Então, você tem que trazer para o meio, para o equilíbrio. Então, esse é um chakra relacionado ao ter, ao materialismo. Por isso que como eu poderia dizer, a função dele, a afirmação dele é a seguinte. Vocês já devem ter ouvido eu falar essa afirmação. Tudo que eu preciso para viver o meu legado está comigo agora ou já está a caminho. Tudo que eu preciso para viver o meu legado está comigo agora ou já está a caminho. Por quê? Esse é um mantra, uma afirmação que te tira do esperar algo exterior te preencher por dentro para você se sentir mais alinhado e vivendo o seu legado. Esse é um mantra, uma afirmação que traz a consciência para o seu primeiro centro energético de que você já tem aí dentro de você tudo o que você precisa.
e o resto lhe será dado conforme você coloca isso a serviço. Você coloca isso em movimento. Por isso que pessoas que são muito aéreas, elas precisam um pouco de aterramento. Porque se elas não estão com esse chakra equilibrado, esse chakra está menos estimulado, está com pouca energia, elas não conseguem materializar, elas não conseguem fazer nada, elas não conseguem executar, só fica no mundo das ideias. Entende? Então, a palavra de ordem nas minhas lives, em todo o meu trabalho, é equilíbrio. Não se trata de você ser extrema direita, extrema esquerda, ir para lá ou para cá. A questão é equilíbrio, centro. Então, esse é o primeiro mantra, a primeira afirmação poderosa. Tudo que eu preciso para viver o meu legado está comigo agora, ou já está a caminho. Você não precisa de nenhum bem material, você não precisa ter nada. Seus dons, seus talentos naturais, suas potencialidades, suas capacidades, elas já estão aí com você. Beleza? Vamos lá. E aí, existe uma forma peculiar e diferente pela qual eu guio as pessoas pelos chakras. Eu não falo para elas visualizarem cores, porque eu já aprendi na prática, ensinando a meditação há 8 anos atrás, tá? Que tem pessoas que são muito sinestésicas e auditivas. Se você fala para elas imaginar, ver algo, elas não conseguem imaginar. Pessoas muito ansiosas, estressadas, na correria, elas estão muito no excesso de mente e de coisas materiais e físicas. Então, se você fala, imagine uma cor vermelha girando na base da sua coluna e não sei o que, não vai surtir efeito nenhum nas pessoas. Por isso que eu tenho essas duas meditações lá no Insight Timer, que as duas somando tem mais de 40 mil downloads. Porque a forma como eu guio as pessoas através dos chakras é: você pode sentir o espaço que a base da sua coluna ocupa no espaço? Sinta, conecte-se, respire através deste espaço. Traga a sua consciência para esse espaço. Perceba, observe, sinta a base da sua coluna. Concentre toda a sua atenção na base da sua coluna. Você pode sentir a energia aí, na base da sua coluna? E agora expanda a sua energia. Expanda a sua energia para o volume do espaço em volta da base da sua coluna, em todo o espaço. Sinta, conecte-se com o volume do espaço em volta da base da sua coluna, em todo o espaço. Porque, estatisticamente falando, nem todo mundo que é visual consegue ver as coisas. Então, a gente pode falar, nem todo mundo é sinestésico. Mas todo mundo que é visual é sinestésico. Nem todo mundo é sinestésico. Mas todo mundo que é visual é sinestésico também. Então é mais fácil você, por estatística, usar um estímulo de sensorial, de conexão, de espaço, do que um estímulo de visualize uma cor, XYZ. Imagine uma cobra dourada subindo pela tua coluna, blá, 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 usando os termos difíceis, bonitos em sânscrito, eu adoro. Mas você só cria distanciamento. Vamos tornar as coisas acessíveis. Por que repetir mantras em línguas que não fazem sentido para a gente? Ah, por conta do poder vibracional dessas palavras. Sim, reconheço, estudo sobre, reconheço o poder. Mas se você vai usar a entoação de um mantra específico para aquele chakra, que você também explique o significado para as pessoas. Olha, esse mantra aqui, ele significa isso. Porque você assina um significado lógico e racional para aquilo. Então, as pessoas mais céticas, elas vão conseguir se conectar mais. Aí a gente tem um chakra o chakra sacral, né? Para muitos conhecido como chakra sexual, a tal da cor laranja. E ele está relacionado com as glândulas suprarrenais. E ele desempenha um grande papel na regulação da resposta do corpo ao estresse. E também equilibra o seu sistema imunológico e metabólico. E ele pode desequilibrar para mais como para menos. Quando ele está desequilibrado para mais, também pode levar a comportamento sexual exagerado, tá? Excesso, né? Excesso de sexo, enquanto que o primeiro,
o base está muito ligado a excesso de aterramento, de materialismo, de precisar tocar nas coisas para acreditar, tipo Tomé, esse aqui já gera um desequilíbrio, que ele também, por isso que algumas tradições, o chakra base e o chakra sexual é a mesma coisa. E eu confesso, quando eu comecei a dar aulas sobre isso, eu tinha até dificuldade de diferenciar um do outro. E até hoje eu encontro muitos alunos e professores que têm dificuldade de diferenciar o chakra sexual do chakra base, porque a função dos dois conversam uma com a outra. Tá? E aí, esse é um chakra muito ligado a essa energia sexual também. Muito, muito ligado a essa energia sexual, mas ligado também ao seu instinto de sobrevivência. O seu modo de luta ou fuga. Aquele estado de urgência, de estresse, de ansiedade. E ele está muito ligado também àquela questão de você ter confiança em si mesmo, na sua capacidade de materializar e realizar. Por isso que o mantra desse chakra é o seguinte: estou crescendo cada vez mais forte nos meus talentos únicos todos os dias. Estou crescendo cada vez mais forte nos meus talentos únicos todos os dias. Por quê? Porque é um mantra que reforça essa ideia de crescimento e de investimento da tua energia interna sexual no desenvolvimento de habilidades, de talentos, de dons, de capacidades. Então, por isso que esse é um mantra poderoso para o nosso segundo chakra, tá? Por isso que ele tem um efeito muito poderoso sobre o nosso segundo chakra, porque a gente está conversando e convencendo o nosso segundo chakra a acreditar que nós estamos investindo a nossa energia para desenvolver esses talentos, dons, habilidades e capacidades que lá no primeiro chakra a gente falou que tudo que a gente precisa já está com você agora, ou está a caminho. Aí a gente vai para o terceiro chakra. Eu vou ter que acelerar aqui. O chakra do plexo solar, né? Que é representado pela cor amarela. Ele está ligado com a glândula adrenal e também com as ilhotas de Langerhans. São células especializadas do pâncreas e eles secretam a insulina necessária para o metabolismo do açúcar no nosso corpo. E ele está ligado com a nossa energia, a nossa capacidade de mover-se, mas também a nossa confiança em nossas próprias capacidades. Ele está ligado com o nosso poder pessoal, com a nossa capacidade de pegar aquela consciência de que tudo que a gente precisa já está aqui dentro da gente. No segundo chakra, colocar isso em movimento, em ação e acreditar e ter a ciência e a certeza de que a gente está investindo energia em desenvolver esses dons e talentos únicos que nós já temos dentro de nós para viver os nossos legados, o nosso legado. E o terceiro chakra, ele entra para você desenvolver o seu poder pessoal, a sua capacidade de acreditar no seu poder pessoal e nessas habilidades que você tem já dentro de você e que você está desenvolvendo. Então, por isso que o mantra desse terceiro chakra, a afirmação desse terceiro chakra é: eu acredito nas minhas habilidades e eu mereço a grandeza. Eu acredito nas minhas habilidades e eu mereço a grandeza. Porque muito da nossa luz pessoal, do nosso poder pessoal é apagado. A gente diminui muito a nossa luz com medo de ofuscar a luz do outro. Porque a gente vive num mundo de competição e se um brilha, o outro não pode brilhar. E aí, na tentativa da gente não ofuscar o outro, a gente se apaga. Ou na tentativa de não chamar atenção, de não chamar inveja, de não chamar, enfim, coisas que você não gostaria, ou medos que você tem, ou atenções que você não gostaria. Porque você, bom, se eu chamar atenção, eu vou chamar atenção do bem, mas vou chamar atenção do mal. Aí são crenças internas, então você apaga a tua luz. Por isso que esse chakra a gente fala sobre isso, né? Eu acredito nas minhas habilidades e eu mereço a grandeza. Porque a grandeza, ela é um direito de todos nós. Então não apague a sua luz. Não apague a sua luz com medo de ofuscar o outro. Porque você merece a grandeza, ele merece a grandeza. E porque você tem a grandeza não quer dizer que o outro não vai ter a grandeza. Isso é mentalidade de escassez, de que a gente vive num universo finito, de recursos finitos e de oportunidades finitas. E não é o caso.
Não é o caso. Aqui na 3D, isso pode nos passar essa ilusão de que aqui é tudo finito, mas não é. Entende? Então, esse é o ponto. Gente, eu vou poder falar só do quarto chakra agora, e aí encerrar, e a gente termina com os chakras da manhã. A gente falou dos 3 primeiros centros de sobrevivência até agora. E nós falamos os seguintes mantras ou afirmações. Tudo que eu preciso para viver o meu legado está comigo agora ou já está a caminho? Esse é o mantra, a afirmação do chakra base. Tudo que eu preciso para viver o meu legado está comigo agora ou já está a caminho? A segunda afirmação é: eu estou crescendo cada vez mais forte nos meus talentos únicos todos os dias. Esse é do segundo chakra, o chakra sexual ou sacral. Estou crescendo cada vez mais forte nos meus talentos únicos todos os dias. E a terceira afirmação, o terceiro mantra é: eu acredito nas minhas habilidades e eu mereço a grandeza. Eu acredito nas minhas habilidades e eu mereço a grandeza. A gente precisa observar isso. Esse é o terceiro, né? O terceiro chakra, o chakra do plexo solar, o chakra do nosso poder pessoal, né? Da nossa autoconfiança, na confiança inabalável nas nossas capacidades. Se eu for melhor que o outro, eu vou chamar a atenção e vou virar alvo de inveja, de ganância, ou até de um crime, sabe? É um medo, sabe? Porque no passado era assim, né? No passado, quando a gente olha para a história do ser humano, aí a gente vai recorrer mesmo à história. E aí vamos lá para a Idade Média. Era o seguinte: se você tivesse posses, poder, tu tinha que ter um exército sempre do teu lado, porque você virava um alvo. E mesmo você tendo um exército, poderia vir um feudo, um reino com um exército maior que o seu e tomar suas posses, tomar suas terras, tomar o seu ouro. Os vikings, por exemplo, que assolaram toda a Europa e o mundo, quiçá, né? Eles tinham justamente essa coisa de saqueadores. Eram povos que entravam por força bruta, matavam, estupravam, roubavam, levavam o que queria e não deixava nada. Então perceba, se a gente vai olhar e vai recorrer à história, a gente viveu num planeta primitivo por muito tempo. Um planeta primitivo onde, se você chama atenção, você vira alvo de saqueadores, de morte, de violência, de ladrões. E isso ainda está muito forte na gente, muito, muito, mas muito forte. E a gente ainda tem, vamos ser bastante verdadeiro, não vamos ficar vivendo dentro de uma bolinha cor-de-rosa e enxergar que essa mentalidade ela ainda está aí e a gente ainda tem evidências manifestas dessa mentalidade, porque é aquela história, né? Aquela história. Você vai, começa a chamar a atenção e aí, de repente, né, você atrai pessoas que estão ali por interesse somente. Estão ligadas só no interesse dos bens materiais que você pode proporcionar a elas, ou nos contatos, nos recursos. Infelizmente, é a realidade. Mas conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, por isso que é importante a gente mantrar nos nossos chakras. A gente falou sobre os 3 primeiros centros de sobrevivência. São os 3 chakras, são as 3 principais glândulas que regem, basicamente, o instinto básico de sobrevivência. Qual é o instinto básico de sobrevivência que você estudou lá em biologia na escola, lembra? Baseado no darwinismo, lembra? O instinto básico de sobrevivência, conforme a teoria de Darwin. Comer, reproduzir e se proteger. Né? Lembra os 3 instintos básicos de sobrevivência? Se nutrir, se alimentar, comer, né? Procriar e se proteger. Percebe como está ligado? Esses 3 centros de sobrevivência com os nossos instintos de sobrevivência mais básicos, com os nossos instintos mais primitivos de sobrevivência, de garantir a nossa existência, de garantir a nossa força, de garantir o nosso poder? Deu para perceber?